pessoal, mais uma vez aqui com vocês, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar mais um assunto de ciências, voltado ainda no direcionamento do solo, tá certo? Então, para a nossa aula de hoje, nós teremos a explicação sobre intemperismos e atividades no slide, certo? Nós vamos fazer essas atividades juntos, um com o outro, tá bom? Na aula passada, nós falamos de erosão, né? E nós vimos que a erosão ela é ocasionada por ações naturais, né? E essas ações naturais que a erosão causa, ela é proveniente através de atividades relacionadas, pode ser com agentes exógenos, como é o caso, né, que são agentes externos, vento, água, e também pelas ações antrópicas, que são as ações nossas, dos seres humanos. Nós vamos falar agora sobre o intemperismo, né? O que é o intemperismo, como é que ocorre, né? Por que acontece essa prática de intemperismo, tá bom? Então, o intemperismo, ele é a questão da meteorização, né? O que é isso? São as transformações químicas e físicas que acontecem nas rochas e nos minerais, certo? Então, são transformações que vêm acontecendo ao longo de muitos anos. E ele é ocasionado e ele começa a ter transformações. Vou dar um exemplo básico. Vamos imaginar que há muito tempo atrás existia uma montanha e nessa montanha ela tinha uma rocha. E essa rocha, com o passar do tempo, ela foi se modificando. A gente tem um grande exemplo, a gente pode falar, né, de um grande exemplo, que é o que acontece na ilha de Fernando de Noronha. A ilha de Fernando de Noronha, ela tinha rochas e ao passar do tempo essas rochas foram se transformando, porque essas rochas passaram pelo processo de intemperismo. Então, quando eu falo de meteorização, quando eu falo de alteração, eu estou falando de modificação. Então, o intemperismo, ele é uma modificação das rochas e dos minerais, tá? Ele é um importante agente no processo de formação do solo. Então, o solo hoje, ele é formado também pela ação do intemperismo. Então, o intemperismo é um dos fatores muito importantes para o processo de formação do solo. Então, quando eu vou fazer qualquer etapa, quando eu vou estudar algo, e isso me remete à questão da transformação do solo, o intemperismo deve ser um dos principais fatores que nós precisamos estudar. Por isso que nós vamos estudar agora. Pode ser que no livro de vocês não tenha alguma informação, tá certo? Mas se precisar, anota tudo que está no slide, são pequenos trechos que vai fazer vocês estudarem muito melhor sobre o que é intemperismo, tá bom? Após isso, né, a gente pode falar um pouquinho sobre os tipos de intemperismo. Na realidade, existem 3 tipos de intemperismo. O intemperismo ele pode ser físico, químico ou biológico, tá? Então, vamos falar um pouquinho do intemperismo físico, né? Como é que ocorre, por que ele é chamado de físico. Esse intemperismo, eu vou ler, tá bom? E depois a gente vai explicar. É a desagregação do material de origem em que haja alteração química dos materiais constituintes. Ele, portanto, causa uma desagregação de fragmentos cada vez menores. Então, o que é, né, esse processo até aí? Significa que eu tinha algo grande e ele foi se deteriorando e transformando-se em algo pequeno. Então, a gente tem como exemplo essa questão, que é o processo de intemperismo físico. Então, no intemperismo físico, os minerais, as partículas de minerais que tem, eles acabam perdendo os seus nutrientes. Um grande exemplo de intemperismo físico também ocorre nos desertos. Como eu falei na aula de erosão, sobre a questão da erosão eólica, quando os ventos batem, leva a areia. Lembra que eu falei? Dei até o exemplo de Natal, né? Que Natal, quando a gente vai para Natal e vê as dunas, se as dunas estiverem perto de estradas, a gente consegue ver que a areia ela já está invadindo a estrada. Isso acontece porque está acontecendo ali também o intemperismo físico, que é quando aquele material ele é levado para outro local. Então, o que é o intemperismo químico? Físico é quando ocorre a desagregação do material do solo e esse material ele vai passando para outros lugares. Isso é intemperismo físico. Vou dar outro exemplo, na praia. Às vezes a gente está na praia, né, numa região, e temos a nossa casa perto do mar, perto da areia.
E quando dá um vento, né, uma rajada de vento mais forte, a gente percebe que na casa ou no hotel onde a gente esteja, fica cheio de areia. Aquilo aconteceu por quê? Por conta da ação dos ventos, que é uma ação exógena, erosão, e por conta dessa erosão aconteceu o intemperismo, que foi o transporte dessas partículas para outro lugar. Então, o intemperismo físico é o transporte das partículas do solo para outra região, para outro lugar. Certo? Nós temos aqui um exemplo, né, para a gente poder se fixar um pouco melhor sobre o intemperismo físico. Então, aqui, ó, o intemperismo físico, né, ele pode ser causado pela desagregação. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que eu tenho uma rocha, né, um fragmento ou uma pedra, enfim, que ele tem 2 centímetros, um cubo que ele tem aproximadamente 4 centímetros quadrados, né? E por conta da ação do intemperismo, dos agentes, né, da erosão, e por conta do intemperismo físico, essa rocha ela se fragmentou. Então, em uma grande, ela se transformou em várias pequenas. O que significa o desagregamento. Ela foi soltando suas partículas e essas partículas menores, elas foram para outros locais. Isso é o que nós chamamos de intemperismo físico. É quando uma rocha, o solo, ele é desagregado, ele é solto, e essas partículas soltas são voltadas ou enviadas para outro local. Nós vamos falar agora do intemperismo químico. Quando eu falo de intemperismo químico, eu estou falando da quebra das propriedades dos minerais. No caso, por exemplo, da matéria orgânica, é quando o material ele é decomposto, quando há decomposição daquele material. Vou dar um exemplo do que aconteceu em Brumadinho novamente. Vou usar o exemplo da aula passada. Quando eles vão retirar qualquer fragmento de mineral do solo, né, eles fazem um processo de transformação. E aquele material que eles retiraram do solo, por conta da sua retirada, ele pode ocasionar problemas. Então, por conta disso, certo? O solo, ele vai ficando empobrecido porque ele vai perdendo nutrientes. Então, isso é a erosão ou intemperismo químico. É quando esses nutrientes que existiam no solo, eles são decompostos, certo? Eles são modificados, ou pela ação humana, ou naturalmente pelo meio ambiente. A gente vai falar outro exemplo aqui, né, de intemperismo químico, que é a situação da lixiviação, tá? Então, o que é? Vamos imaginar que eu tenho um material qualquer, tá certo? E aí eu tenho uma solução de alteração, qualquer um, tá? Então, vamos aqui, ó, para esse primeiro exemplo. Vamos imaginar um material primitivo, um material que seja simples para rocha, tá? Então, ele pode ser um quartzo, feldespato, mica, enfim. E vamos imaginar que eu quero retirar esse material, que esse material ele vai ser retirado do solo. Então, vamos imaginar a água da chuva. A água da chuva vai lá, vai caindo e vai distribuindo os elementos. Por quê? A água da chuva, ela também apresenta uma quantidade muito grande de alguns materiais, como, por exemplo, materiais químicos que são utilizados, né, que vêm da poluição dos rios, por exemplo. Então, essa água da chuva, tá certo? Ela vai batendo durante muito tempo e aí vai ocasionando de que esse material que era primitivo, ele passou por uma transformação, né? Então essa rocha ela se transformou por conta da água da chuva. Por causa da ação da água, que é o principal agente do intemperismo químico. Então, quando eu perguntar qual é o principal agente do intemperismo químico, lembrem, é a água, tá certo? Então, eles podem transformar aqueles materiais em outros materiais, ocasionando, assim, uma danificação no meio ambiente, que é a lixiviação, que é quando a água da chuva, ela leva aquele material que foi formado através do intemperismo químico. Então, o principal agente transformador, né, desse solo é a água através do intemperismo químico, tá bom? Aí tem um exemplo de como ocorre o intemperismo químico, tá certo? Vou explicar ele para vocês. Deixa eu colocar a imagem mais para cá. E aí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá, tá certo? Então, o intemperismo químico, ele acontece principalmente pela ação dos ventos e da água, tá certo? Então, aqui tem
um exemplo básico de como pode acontecer, lembrando que o intemperismo ele anda de mãos dadas com a erosão. Uma vez que ocorre a erosão, o intemperismo também acontece, tá certo? Então, o intemperismo físico, ele é a amplitude térmica, então, por conta de ação de clima, etc., pode acontecer. O intemperismo químico, ele é aceito pelo formato, né, da água, por exemplo, e acontece a soltura do material, como é o caso do calcário, né, que a gente viu lá o solo calcário, e o intemperismo biológico, que ele tem a presença de plantas e animais que ajudam nesse processo de desgaste ou de formação do solo, tá bom? E o intemperismo biológico, né? O intemperismo biológico, ele tem alguma ação. Então, como é que acontece? Vamos imaginar a bactéria, né? Vamos imaginar que o que a bactéria faz? A gente joga no meio ambiente, né, a parte de produtos, como, por exemplo, resto de comida, certo? Uma fruta podre. A bactéria vai lá e ela faz o processo de decomposição da matéria orgânica. Ela decompõe, tá? Uma vez que ela foi decomposta, esse material ele vai ser agregado no solo. Então, vai ocasionar algumas intercorrências, algumas modificações relacionadas ao ambiente por conta desse processo que a bactéria fez, tá? Então, o que vai ocasionar? Pode ocasionar a fragmentação da rocha por conta da ação dos intemperismos causados pela bactéria, ou pode acontecer também a perca de nutrientes. Então, o intemperismo, né, ele é a modificação do solo, e isso é importante também para que o solo ele seja formado. O intemperismo não é uma ação ruim quando ele é feito de produtos naturais, como, por exemplo, água, as bactérias que fazem o processo de erosão, o vento, de erosão não, de desgaste da matéria orgânica, né? As bactérias, o vento. Então, tudo isso é benéfico para o meio ambiente. Quando é que ele se torna ruim ou quando é que ele tem algum problema? Ele se torna ruim ou ele tem algum problema quando a ação humana faz com que todas as modificações aconteçam. Então, muitas vezes eu ocasiono o problema com o meu solo. Então, uma vez que o intemperismo ele não é natural e a erosão não é natural, mas é ocasionada pela ação humana, todas as modificações acontecem e faz com que aquele ambiente ele não seja mais propício para uma sobrevivência. Então, nós precisamos ter esse cuidado, tá certo? Na hora de nós entendermos que intemperismo e erosão são fatores que contribuem para a formação do solo. Não é bom quando, por conta das minhas ações, por conta das ações humanas, acarretam em modificações futuras para esse solo e ele não consiga se recuperar, certo? Nós temos aqui um exercício, tá? Que a gente vai responder juntos. Então, eu peço a vocês que vocês copiem no caderno, tá certo? Essa atividade, para que a gente possa responder, tá? Então, é tudo voltado ao intemperismo. Eu vou tentar falar um pouquinho com vocês sobre o que é cada coisa. Depois vocês podem pesquisar e responder melhor. Então, intemperismo, como eu já falei, aqui, ó, lá no primeiro slide, tá? O intemperismo, ele é chamado como meteorização e consiste na alteração química, física ou mineral do solo. Então, tá lá no primeiro slide. Se quiser voltar um pouquinho o vídeo para responder, pode ser também. Os fatores que contribuem o intemperismo, né? O intemperismo ele é causado por vários fatores. Pode ser a questão do clima, pode ser a questão da temperatura do local, pode ser a questão de chuvas, a incidência de ventos. Então, tudo isso são fatores que contribuem para a presença e para a função do intemperismo. O que são componentes inorgânicos? Uma coisa inorgânica é aquela que não se decompõe. A gente tem como exemplo os minerais, quartzo, feldespato, mica, tá certo? Já a matéria, né, os componentes orgânicos, são aqueles que eles podem ajudar no processo, ou melhor, eles passam pelo processo de decomposição. Então, os componentes orgânicos são aqueles fatores que contribuem ou que passam pelo processo de decomposição. Um exemplo, né, eu falei antes, quando eu falei das bactérias, a gente pode falar sobre a questão
dos produtos como alimentos, animais, plantas, tudo isso ele passa pelo processo de decomposição, então são matérias orgânicas. Nós somos matéria orgânica, porque quando nós morremos, a nossa matéria se decompõe por inteira, se deteriora, tá? Quinto quesito, né? O que são organismos decompositores? São organismos que transformam a matéria orgânica, certo? Qual a importância deles para o meio ambiente? Esses elementos, né, ou esses organismos, eles são chamados também de faxineiros. Então, eles fazem o processo de limpeza do meio ambiente. Então, é por isso que é tão importante dessa forma, tá? Por isso é a importância deles, é que eles fazem a limpeza. Então, já imaginou se nós morrêssemos e não nos decompuséssemos? Os nossos corpos iriam ficar empilhados e o mundo, então, seria uma bagunça, uma sujeira. Então, fungos e bactérias, que são agentes decompositores, eles vão lá e fazem o processo de decomposição para limpar, para manter o meio ambiente limpo. Então, o que são eles, né? Os decompositores são aqueles que decompõem ou que fazem a decomposição da matéria orgânica. E qual é a importância deles? Ele limpa o ambiente, né? Por que o solo de uma região, sexto, explique por que o solo de uma região, embora originado de maneira semelhante, não é exatamente igual ao de outro. Porque um solo de uma região para outra, ele vai depender de vários fatores. Lembra que a gente falou que para os fatores que contribuem ao intemperismo é a ação da água, dos rios e etc. Então, cada ambiente, ele tem o seu clima propício, cada ambiente, ele tem a sua estruturação. Então, um solo, mesmo ele sendo semelhante, ele não é exatamente igual por causa da região, da ação dos agentes exógenos, como a água, os ventos, a ação dos rios. Então, cada lugar tem sua particularidade por causa do seu clima, da sua temperatura. Tudo bem? Por fim, explique o que é intemperismo biológico, físico e químico, né? O intemperismo biológico é aquele causado pela ação dos seres vivos, como é o caso de animais, plantas, em especial as bactérias, que fazem o processo de decomposição da matéria orgânica. O intemperismo físico é a desagregação, é quando os minerais e as rochas eles são desagregados e vão para outro lugar, tá certo? E o intemperismo químico é aquele ocasionado pela água, por exemplo, né, o principal agente dele é a água da chuva, certo? E aí ele leva as partículas de minerais que foram desagregadas, por exemplo, pelo vento, para outros locais, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vamos trabalhar juntos, tá certo? Estamos aqui para fazer as melhores melhorias possíveis, certo? Foi muito bom trabalhar com vocês em relação a solo e intemperismo. No livro de vocês, quando a gente fala de erosão e de intemperismo, nós temos algumas atividades complementares. Então, eu peço a vocês também que realizem essas atividades do capítulo 3, tá certo? Para que a gente possa entender melhor sobre o que é intemperismo. Não esqueçam de fazer essa atividade aí no caderno de vocês. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Espero ter ajudado vocês com os estudos. Um forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.